Salve palpiteiros, como é que vocês estão aí? Começando mais um videozinho aqui pro canal aqui, palpites do dia 6/3 aí, sexta-feira aí, 10 palpites aí pra vocês aí. Bora pra cima, vamos analisar aí o que tem aí, que dá pra gente extrair aí, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo campeonato alemão, o Bayern de Munique recebendo aí o Mönchengladbach. Cara, o Bayern favorito, né? Líder do campeonato, pega o Mönchengladbach que tá em 12º. A situação do Bayern aí, 25 vitórias seguidas, o Mönchengladbach venceu a última das últimas 5, né? Cenário de casa e fora aí, o Bayern aí conseguiu aí 5 vitórias, o Mönchengladbach só uma e 5 derrotas, então assim, confrontos diretos, até que é equilibrado, né? O Bayern venceu 7, o Mönchengladbach venceu 6, mas olha, não tem nem o que questionar, né, velho? Um jogo assim, o Bayern favoritíssimo aí, né? Só que a odd, uma oddzinha ali de 1,14. Tem que esperar no ao vivo ali para você, se tiver uma oportunidade ali de entrar mais pra frente aí no jogo, aí se tiver a chance aí, né? Ou buscar uma vitória HT ou uma vitória no segundo tempo aí, beleza? Então, esse primeiro jogo aí é Bayern vencer ou mais 1,5 gols, beleza? Segundo palpite do dia, Campeonato Chileno, o La Serena recebe a União Calera. Cara, aqui já é um joguinho mais complicado, né? Um joguinho meio feio, né? Sexta rodada do Campeonato Chileno ainda, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. O Deportes La Serena, ele vem aí dos últimos 5 jogos, venceu apenas uma, né? Empatou 2 e perdeu 2. O La Calera venceu 3 e perdeu 2, né? Até que vive um melhor momento aí. No cenário de casa e fora, o Calera perdeu 1 e ganhou 1. E o Serena não ganhou nenhum em casa. Então, assim, é um jogo meio parelho, né? Até você vê ali ó, nos confrontos diretos. 4 vitórias pro Serena, 7 pro Calera, começo de campeonato. Eu acho que não dá pra arriscar muito nesse jogo aí. Acho que é um jogo que deve terminar empatado aí. Ou qualquer uma das duas aí, se vencer, não vai surpreender, entendeu? É um jogo sem favoritismo. Eu acredito que aí é um jogo de poucos gols, tá? É um jogo de under aí. Menos 3,5 gols pra esse jogo aí, beleza? Bom, terceiro palpite do dia. Campeonato chileno. O Concepción recebe aí o Nublense, né? O Concepción subiu agora para a primeira divisão. Bom, o cenário que a gente tem aí, uma oddzinha equilibrada para os dois times, né? O Concepción venceu uma das últimas 5 partidas. Já o Nublense venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas uma, né? Então, acredito que a vantagem aí para esse jogo aí, o Nublense é favorito, né? É favorito aí. E é um jogo que tem chance de gols, cara. Oportunidade de gols aí, mesmo não estando bem, o Concepción tem marcado gols. E o Nublense também sempre tem feito gols. Então é um cenário que eu vejo dupla chance aí, tá? Dupla chance. Empate ou vitória do Nublense. Ou para sair mais de 1,5 gols, beleza? Quarto palpite do dia. Aqui já é um jogão, né? Um jogo bom aí para quem gosta do campeonato colombiano. Deportivo Cali recebendo o Once Caldas aí pela 10ª rodada do campeonato, né? Once Caldas aí em quarto lugar, enquanto o Cali em nono lugar. No retrospecto geral das equipes aí, o Once Caldas leva melhor, 6 vitórias contra 2, né? Que mais que a gente tem de informação aí? Nas últimas 5 partidas do Cali, ele venceu apenas uma. O Once Caldas venceu 3, perdeu uma e empatou uma, né? No cenário de casa e fora, o Cali já tá melhor, né? O Cali já venceu 3 e empatou 2. Enquanto o Once Caldas venceu uma, empatou 4 e perdeu apenas uma. Então, assim, cara, confronto bem equilibrado, né? Com chance de gols aí. Vejo bastante gols nesse jogo aí. Cenário de over 1,5, sim, tá? Mas eu não arriscaria nenhuma vitória de nenhum dos dois lados aí, tá? Ficaria ali neutro. Porque ali os dois têm condição de vencer, tá? Então, pra mim, esse jogo é um jogo de ambas marcam. Ou mais 1,5 gols, beleza? Quinto palpite do dia aqui. Real Madrid e Celta de Vigo, né?
Cara, o Real Madrid precisando mostrar, né? Tropeçou aí em casa pro Getafe, né? Perdeu de 1-0. Pega um Celta que tá embalado. Um Celta que vem aí de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. O Real, 3 vitórias e 2 derrotas. O caso fora do Celta tá muito forte, né? Perdeu apenas uma das últimas 5 em casa. O Real venceu 3 fora e perdeu 2, né? O retrospecto é a favor do Real ali. 13 vitórias pro Real contra uma só do Celta, né? Mas como eu digo, né? O futebol é momento. Então, assim... lógico, o Real Madrid tem condição de vencer? Tem condições. Mas eu acho que tem um risco aí. Tem um risco sim nesse jogo. Se o Celta vencer, não me surpreenderia, tá? Eu vejo assim o cenário mais provável para esse jogo de gols, tá? Palpite de gols mesmo, ambas marcam, mais 1.5 gols, tá? É o que eu enxergo nesse jogo aí. Sexto palpite do dia, PSG contra Mônaco, pelo Campeonato Francês, rodada 25. Cara, é uma odd aqui, ó, 1,35 pro PSG, uma odd eu acho que errada, porque você vê agora foi 2-2, os dois se enfrentaram aí né, na Champions. Então assim, o Mônaco perdeu uma só nas últimas 5 fora de casa. O PSG vem bem em casa, venceu 3, perdeu 2, né? Então, cara, eu acho que pra mim também o PSG é favorito. Pode ser favorito, pode ser que ganhe o jogo. Mas se o Mônaco vencer também não é nenhuma surpresa pra mim, tá? Então, assim, como essa odd tá muito esmagada do PSG, eu acho que é o mais viável gols aqui mesmo, tá? Over 1,5, over 2,5 ou ambas marcam aí pra esse jogo aí, beleza? Sétimo palpite do dia. É um jogo engraçado, né? Wolves recebendo o Liverpool pela Premier League, pela Copa, né? Pela Copa da Inglaterra. Os dois se enfrentaram agora recentemente, né? E o Wolves ganhou de 2-1 do Liverpool. Então, assim, né? Já acende até uma luzinha. Você fala, pô, vou ficar de olho nesse. Vou ficar meio assim pra esse jogo, né? Porque você vê o cenário aí do Wolves aí. Tem melhorado. Nos últimos 5 jogos venceu 3. O Liverpool também tá bem, venceu 4 dos últimos 5. No caso e fora, 3 vitórias pro Liverpool e 2 pro Wolves. 3 jogos sem perder em casa, seguido aí pro Wolves. Então, pra mim, aí é um cenário de gols, tá? Um cenário de gols aí. O Liverpool tem condição de vencer? Tem condições. Cara, mas se o Wolves ganhar também, pra mim não seria surpresa não, tá? Então, eu cravaria um ambas marcam aí, forte nesse jogo. Ambas marcam forte. Ou mais 1.5 gols, até um over 2,5 aí, beleza? Oitavo palpite aí do dia. Campeonato italiano, o Napoli recebendo o Torino, né? Cara, modzinha de 1,55 aí pro Napoli. O que a gente tem nesse jogo aí? O cenário aí. O Napoli, nos últimos 5 jogos, venceu 2. O Torino venceu apenas uma das últimas 5. No cenário casa e fora, o Napoli só venceu 2 aí, em casa, nas últimas 7 partidas, né? O Torino aí vem de 3 derrotas e um empate fora de casa. Um jogo assim, meio chato, meio feio, né? Vamos dizer assim. Né? Um jogo meio complicado de você fazer alguma coisa. É um jogo mais pra você trabalhar ao vivo mesmo, né? Mas assim, eu acredito que o Napoli não perde esse jogo pro Torino. Não cravaria seco pro Napoli vencer. Mas eu também acho que ele não perde esse jogo pro Torino. Então eu vou de dupla chance Napoli e menos de 3,5 gols pra esse jogo, beleza? Nono palpite do dia aí. Campeonato Mexicano. O Mazatlan recebe o Leão em casa. Cara, jogo feio aí, jogo complicado, né? As duas equipes aí, o Leão em 11º, o Mazatlan em 16º, né? O histórico das duas equipes aí, 7 vitórias pro Leão contra 2 do Mazatlan. No cenário de últimas partidas aí, 2 vitórias para cada um. No cenário caso e fora, o Leão perdeu 4 e empatou uma. O Mazatlan venceu uma e perdeu 4. Então assim, para mim é um jogo que menos de 3,5 gols, tá? E qualquer um dos dois aí pode vencer. É um jogo meio complicado, tá? É um jogo meio difícil esse jogo aí. Então eu vou de menos 3,5 gols para essa partida, tá? Bom, último palpite do dia. Campeonato Português aí. O Famalicão recebe o Arouca.
pela rodada 25. Famalicão atualmente em sexto lugar, o Arouca em 11º. Confronto geral equilibrado, 7 vitórias para o Arouca, 5 para o Famalicão. Nos últimos jogos aí, nos últimos 5, o Arouca venceu 3, o Famalicão venceu 2. No caso e fora, o Famalicão venceu 4 dos últimos 6, o Arouca conseguiu vencer 2. É um jogo que, teoricamente, até pela odd em 1,80, o Famalicão vem no melhor momento. Mas se você for ver o Arouca ali, já beliscou 2 vitórias fora. Então é um jogo perigoso, assim, pra você cravar seco no Famalicão, até. Tudo pode acontecer. O Pato Português, às vezes, ele dá é meio inconstante, né? Então, eu acho que é um cenário de gols, tá? Os dois times vêm fazendo bastante gols aí no campeonato. Eu acho que ambas marcam mais de 1,5 gols pra essa partida aí, beleza? Bom, e o bilhetinho pronto de hoje ficou assim. Bayern de Munique pra vencer, meu, favoritaço aí, deve vencer. Até no HT deve vencer já. O Nublense aí, se perder esse jogo pro Concepção seria uma zebra, porque Concepção vem muito mal aí, o Nublense tá melhor. E o jogo do Famalicão e Arouca, cara, tem muita chance do over 1,5, tá? Oddzinha de 2,08, esse é o bilhete aí, né? Tem muita chance de bater. Bom, é isso. Hoje foi isso aí, foram os palpites de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente aí. Tamo junto e um abraço do palpiteiro.